Você já não aguenta mais chegar no fim da noite, colocar no celular lá no Google, procurando alternativas depois que ele para de funcionar. E se eu te disser que existe uma alternativa com mais de 80% de satisfação, quem procura essa alternativa e que já está mais de 60 anos consolidado como sendo uma técnica eficiente para resolver esse problema que aflige tantos homens. Toda semana chega aqui no consultório alguém que com a mesma história. Tá tomando medicamento, Cialis, Tadalafila, tenta tomar algum tipo de suplemento alimentar, tá usando a bomba ou até mesmo medicamento injetável, só que mesmo assim não consegue ter a vida que gostaria de ter, vida sexual. Qual que seria a solução para esses casos? A solução é a prótese peniana. Fica comigo nesse vídeo que eu vou estar falando para você tudo sobre esse procedimento definitivo e muito eficiente que tem uma alta taxa de satisfação quando o paciente precisa fazer o uso dele. Antes de começar, lembrando, esse é um vídeo informativo, ele não substitui uma consulta médica. Se você tiver com dúvidas sobre esse e outros assuntos, procura seu médico urologista ou marca uma consulta que eu vou ter o maior prazer de estar conversando com você sobre esse e outros assuntos. Dito isso, vamos pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que a colocação da prótese peniana não é sinal de fracasso, não é sinal de que não tem mais nada para ser feito e que você perdeu essa guerra contra a disfunção erétil. É simplesmente a solução definitiva, aquela que você tem mais para onde correr, mas que você quer chegar numa solução que vai agradar tanto você quanto ao seu companheiro. Eu sei que você está preocupado, né? E agora? Vou colocar uma prótese, vou ficar muito mecânico, vou virar um robô? E a resposta é não. Essa e outras perguntas eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui sobre as principais dúvidas que as pessoas que têm indicação de colocar prótese trazem até mim no meu dia. Em primeiro lugar, o que é uma prótese peniana? Bom, quando você vai ter ato de relação sexual, tirando toda a parte que leva você até a hora H, você tem um mecanismo que enche os corpos cavernosos, que é essa estrutura que eu estou colocando na tela, enche de sangue. E na hora que enche de sangue, você consegue ter o ato sexual propriamente dito. Algumas pessoas, por diversos motivos, pode ser principalmente por cigarro, diabetes, cirurgias prostáticas, lesões neurológicas, mais que uma causa, essa pessoa pode ter um comprometimento do mecanismo que leva você, quando tem estímulo, o corpo cavernoso cheio de sangue para você conseguir ter a penetração. E quando falha todas as outras alternativas que eu falei, medicamento, bomba, etc., a gente opta por fazer uma substituição, ou seja, no lugar que deveria encher de sangue, nós colocamos uma prótese peniana, um dispositivo que vai estar substituindo essa função, levando você a ter a penetração propriamente dita. E falando de prótese peniana, nós temos atualmente dois tipos. Falando primeiro da prótese semi-rígida, que é a prótese mais antiga, que basicamente é uma haste de silicone, que no meio tem platina ou titânio, que também é conhecida como semi-rígida, que a gente coloca dentro dos corpos cavernosos, e a pessoa, ela, na hora que ela vai ter relação, simplesmente ela faz um pequeno ajuste no ângulo, e ela consegue ter a penetração, como dito. Né? É um tipo de prótese peniana que, apesar de ser mais arcaico, apesar de ter algumas peculiaridades que pode vir a incomodar quem coloca, ela ainda tem seu valor. Diversos trabalhos, inclusive o workshop famoso 2023, falou que sim, ela é uma opção excelente para aquelas pessoas que têm algum tipo de déficit cognitivo, ou seja, paciente que não tem uma habilidade manual tão boa, que tem algum outro tipo de deficiência ou simplesmente não tem acesso ao tipo de prótese que eu vou falar a seguir, que é a prótese inflável. A prótese inflável, como eu disse, é uma prótese que ela é colocada da mesma forma que é colocado a prótese semi-rígida, só que a diferença dela é que é um tubo. Na verdade, são três componentes, né? Que você tem um tubo que ele substitui os corpos cavernosos, você tem uma bomba, um pump, que é colocado na bolsa escrotal, e você tem um reservatório. E como que funciona? Na hora que você vai ter a relação, você bombeia o líquido que está no reservatório para a prótese peniana. Esse bombeio faz com que, de forma praticamente natural, seu pênis assuma a forma rígida, né? A forma ereta, proporcionando a relação sexual completa durante todo o ato. E é isso, né? Não é um experimento. Esse tipo de prótese já tem mais de 50 anos e foi mais que consolidado ao longo dos anos como sendo muito eficiente. Um dado importante para falar sobre colocação de próteses penianas, que é um procedimento definitivo. Você vai estar trocando uma parte do seu corpo, que teoricamente se encheria de sangue e tudo mais,
para um dispositivo que não tem como ser retirado depois e voltado ao normal. Então é uma decisão importante. E se o seu médico não trouxer para você, você nunca vai saber que existe essa possibilidade. Então é muito importante você procurar médicos que conheçam e saibam como fazer esse tipo de procedimento. E por que é importante estar definido esse tipo de decisão? Porque, na verdade, você está pegando um casal que não tem mais uma vida sexual e trazendo de volta para eles a possibilidade de organizar a vida sexual, né? Independente de uso de medicamentos, eu falei anteriormente de Viagra, arginina, tudo mais, você tem que estar, se você fazer uma viagem, você tem que levar esses medicamentos. Se você faz uso de medicamento injetável, muitas vezes ele precisa ser acondicionado em geladeira. Então, você vai fazer uma viagem longa, você precisa pensar na dinâmica de como você vai levar esse tipo de medicamento. Então, a prótese peniana, apesar de trazer um pouco de medo por ser um procedimento cirúrgico, você devolve para o casal a capacidade deles poderem organizar e ter uma vida sexual normal. Não vai precisar se preocupar mais se você comeu muito, não bebeu, você está preparado. Não. A parte masculina da relação sexual estará resolvida a partir de então. Uau! Agora vamos aos dados, sem invenção. Como que usa a prótese peniana em relação à satisfação? Em 2025 foi publicada uma meta-análise, é um estudo de estudos, em que a partir dessa meta-análise foram levantados de mais de 12 mil pacientes e que foi avaliado a satisfação desses pacientes após o uso da prótese peniana e apresentou resultado com mais de 80% de satisfação, que é o número alto. Ou seja, desses 12 mil, 80% deles voltaram a ter uma vida sexual muito boa. Os outros 17% tiveram uma melhora parcial e apenas uma pequena porcentagem desses aí ficaram insatisfeitos com o resultado final desse procedimento. Mas isso também não é um detalhe só de quem colocou a prótese, porque essa mesma meta-análise, entre outros estudos, também perguntaram aos companheiros e companheiras desses pacientes o que eles tinham achado depois da colocação dessa prótese. E o resultado foi tão bom quanto ou até melhor, né? O índice de satisfação dos companheiros ele é muito alto. Ou seja, apesar de você ficar com a impressão de que pode se robotizar para o parceiro, isso acaba tendo pouca influência na hora do ato sexual, o que é muito importante, a satisfação e a qualidade de vida desse casal. Outra coisa importante é que as complicações do uso dessas próteses é muito baixo. A principal complicação é a infecção. Só que com a evolução dos métodos de antimicrobiano ou de técnica cirúrgica, esses números são cada vez menores, o que tem aumentado ainda mais a satisfação desse tipo de paciente. Isso também foi feito por uma outra meta-análise mostrando as principais complicações. Colaboradores, também numa meta-análise de 2025, chegaram à conclusão que, com o avanço dos dispositivos, o uso desses antibióticos, que nem eu disse anteriormente, praticamente zerou as taxas de infecções, né? Menos de 2% dos casos tiveram infecções, que é um número muito razoável se você for pensar em um tipo de procedimento dessa magnitude. Além disso, quando você está falando da prótese inflável, principalmente, você tem que entender que são 3 mecanismos, e quanto mais mecanismos, maior a chance de ter falha. Só que esse mesmo estudo mostrou que 10 anos, apenas 10% dessas próteses apresentaram algum tipo de falha, sendo que a maioria dessas próteses duraram 15, 20, até mais tempo sem precisar fazer nenhum tipo de manutenção. Chegando a essa conclusão de que a durabilidade é um fator muito importante e que com as novas tecnologias aumentou muito a qualidade desses materiais e ganhando uma vida útil muito importante e satisfatória. Então assim, podemos chegar à conclusão de que longe de ser um procedimento descartável, de que depois de tempo você vai ter que tirar, mas sim você tem que ficar atento que existe a chance de você ter que fazer uma revisão desse material, desse equipamento, para ele estar funcionando bem. Isso é natural. Isso falando das próteses infláveis. Nas próteses semi-rígidas, isso praticamente não existe. Falando um pouco sobre isso aí, a Sociedade Americana de Urologia ele recomenda fortemente que o seu médico urologista, depois que você tem a primeira falha do medicamento, ele sugira que você cogite fazer o uso da prótese peniana como um tratamento definitivo para a sua disfunção erétil. Lógico, você não vai sair colocando a prótese assim que você tiver a primeira crise, mas tem que estar no seu arsenal e no seu radar procedimento que pode fazer muito pela sua saúde sexual.
Eu também não posso deixar de falar que a prótese peniana não é para todo mundo. Existem alguns casos em que a gente tem que postergar o tratamento, a gente tem que resolver uma complicação dessa pessoa para depois pensar em colocar prótese. Porque eu te falei, ele tem uma série de desenvolvimentos, né, atuais, principalmente com antibiótico, mas nós não podemos correr nenhum risco. Você tem que entrar bem na cirurgia e sair bem da cirurgia. Quais são essas indicações de suspender o procedimento ou você postergar o procedimento? O primeiro deles é a infecção. Você não pode estar com nenhum tipo de infecção, nem na pele, nem no sangue e principalmente no trato urinário. Então é muito importante, junto com o seu urologista, ver a saúde da próstata. Lembra que a próstata é um ótimo lugar para ter infecção se você não trata ela direito. Primeiro ponto. Segundo ponto, diabetes descompensado. Existem alguns valores mínimos que tem que estar a sua glicemia para você poder fazer esse tipo de procedimento. Diabetes, quando ele está descompensado, é como se você tivesse uma imunossupressão, ou seja, o seu sistema imune ele não funciona direito. Pacientes imunossuprimidos, quando colocam uma prótese, aumentam muito a chance de você ter uma infecção, uma rejeição, alguma complicação mais séria do uso desse tipo de procedimento. Na minha prática clínica, essas são as duas principais causas. Eu suspender o procedimento e esperar alguns meses até essa pessoa equilibrar para poder indicar o tratamento definitivo. E outra coisa importante que eu preciso falar para vocês: a prótese peniana não aumenta o tamanho do pênis. Apesar de você recobrar a anatomia natural, pense que você está há muitos anos sem conseguir ter uma ereção satisfatória, você pode até ter a impressão de que ganhou alguns centímetros. Isso não acontece de forma prática. Você vai estar atingindo o máximo de capacidade que você tem de diâmetro e espessura do seu pênis. Máximo não quer dizer que ele não vai aumentar. Lembrando que o desuso dos corpos cavernosos, ou seja, se você ficar muito tempo sem usar ele, você pode causar uma atrofia do corpo cavernoso. Isso diminui o tamanho do pênis de forma irreversível. Por isso que é muito importante, quando você tem uma disfunção erétil por algum tempo, você logo procurar ajuda. Pode ser medicamentoso ou algum outro tipo de tratamento, ou até mesmo a prótese peniana, para você não ter essa diminuição do tamanho, que é irreversível e que traz muito prejuízo, principalmente para a parte emocional dos homens. Uma pergunta também que fazem com muita frequência é: o plano de saúde cobre? E a resposta é: depende. Em alguns casos, o plano de saúde ele acaba cobrindo parcial ou integralmente, principalmente quando são pacientes com pós-operatório de alguma cirurgia oncológica. De modo geral, ele libera a prótese semi-rígida, que temos ótimos modelos hoje em dia. Agora, a prótese inflável, dificilmente o convênio ele acaba liberando de forma espontânea, né? Então, o convênio ele vai liberar apenas a prótese semi-rígida, se esse for o caso. Então, para terminar esse vídeo, gostaria de falar sobre 3 mensagens finais sobre o uso da prótese peniana. Primeira mensagem: prótese peniana não é a derrota, não é o fim do jogo. É assim o começo de uma nova vida. Então, traga essa conversa para o seu médico. É importante você tirar as dúvidas, você estar muito seguro sobre a necessidade e a sua possibilidade de estar fazendo esse tipo de procedimento. Segunda mensagem: alta taxa de satisfação, tanto para você quanto para o parceiro ou parceira que vai ter relação com você. Mais de 80%. Centros especializados, a taxa de complicação é muito baixa. Traga essa conversa para o seu médico. E por último, a expectativa ajustada é metade do sucesso. Seu trabalho médico, mais importante, você tem que exigir do seu médico que ele traga todas essas informações para você estar bem tranquilo na hora de tomar essa decisão tão importante. Se esse vídeo chegou na hora certa para você, deixa o like. Isso faz esse canal chegar para quem precisa. Qual é a sua principal dúvida desse assunto, prótese peniana? Comenta aí, ou manda, como é um assunto delicado, manda direct, pode mandar um e-mail, nas minhas outras redes sociais também. Vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Se você tiver outras dúvidas dentro da urologia também, se inscreve no canal. Acompanha aqui, que mexe, eu posto sobre assuntos relacionados à saúde do homem e outros assuntos também relacionados à saúde de modo geral para você. Tamo junto e até a próxima.